Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez eu quero cumprimentar você que está assistindo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É chegado um momento importante do nosso programa, onde nós estaremos meditando na palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, e você pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 62, pois nós sabemos que os Salmos não são capítulos, eles são números, pois era e é, o inário do povo de Israel, do povo judeu. São os cânticos, entoados a Deus, mas as escrituras, a própria escritura nos diz que as letras desse livro não são algo normal, Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Pessoas escreveram, homens escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo. Então Deus, Ele fala conosco através da sua palavra. E você que já pegou a sua Bíblia, já abriu no livro de Salmos e também já achou aí o número, número 62 de Salmos. Também vamos estar lendo somente o primeiro versículo desse Salmo. O título diz, o título desse Salmo de número 62 diz assim: a confiança em Deus, Salmo de Davi. E diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Estarei repetindo aqui esse versículo. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra, onde o salmista diz que a alma dele esperava só em Deus, porque somente de Deus viria a salvação para a sua alma. Então eu descobri, lendo esse versículo, que nós temos uma alma, algo dado por Deus para mim e para você. Nós temos essa carne, que é o veículo, que é o transporte daquilo que está dentro de nós, que é a nossa alma e o Espírito, o Espírito que Deus colocou dentro de nós. Nós vemos lá no Jardim do Éden, que Deus desceu ali no Jardim do Éden, e Ele foi ali em um lugar, pegou o barro e começou a trabalhar. E Ele fez ali um boneco. Mas depois de montado aquele boneco, Ele viu que faltava ainda alguma coisa naquele boneco. Era só um boneco imóvel, não se mexia, não tinha vida. Mas a Bíblia nos diz que Deus soprou nas narinas desse boneco, que nós chamamos de Adão. Todo mundo conhece pelo nome de Adão. E quando Deus soprou dentro das narinas de Adão, a Bíblia diz que ele se tornou alma vivente. Então, nós sabemos que há algo de Deus dentro de nós. Há algo de Deus dentro de nossas vidas. Quando Deus sopra ali nas narinas de Adão, Adão já não era somente um barro. Ele foi transformado pelo poder de Deus e ele se tornou uma criatura de Deus. Algo com capacidade para pensar, algo com capacidade para andar, se mover. Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. O nosso Deus é sobrenatural. Todas as coisas que existem aqui nessa terra, Deus usou o poder da sua palavra. Até mesmo os animais. Mas na criação do homem foi diferente. Ele colocou as mãos sobre o homem. Ele soprou dentro do homem o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. E aqui o salmista estava dizendo que a alma dele esperava somente em Deus. E dele vem a salvação. Somente Deus pode salvar as nossas almas da condenação. E que condenação seria essa? No livro de João, no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que Adão errou lá no princípio. Deus deu uma ordem a Adão, para que ele não comesse da árvore que havia ali no meio do jardim do Éden. Mas Adão desobedeceu a ordem do Senhor. E por isso o pecado entrou na terra. E nós herdamos a consequência desse pecado. E a consequência desse pecado caiu sobre nós, mas Deus já havia estabelecido um plano, porque o nosso Deus, ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro de cada um dos seus filhos. No Salmo de número 139, a Bíblia diz que ainda mesmo que nós não abríssemos a nossa boca para falar, ele já conhece tudo o que iria sair da nossa boca. Quer dizer, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Então Deus conhece tudo, mas ele tinha um projeto, e ali no livro de Gênesis 3:15 está registrado esse grande projeto de Deus. Ele diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós sabemos que a serpente, Satanás entra na serpente, engana Eva, e Eva engana Adão, e eles acabam cometendo esse pecado. Então, dizemos assim que Satanás usou ali a serpente. E a Bíblia diz, em Gênesis 3:15, que viria a semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. E quem é essa semente? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que foi enviado da parte de Deus para salvar a humanidade. Nós estávamos condenados, nós herdamos a consequência do pecado, mas Deus tinha um projeto para a humanidade. Deus tinha um projeto para todos. Lembra-se que no versículo de João 3:15, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma sobrenatural, que enviou a Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus foi enviado da parte de Deus para salvar as nossas almas. Salvar do quê? Da condenação eterna, aonde as pessoas ficarão distantes de Deus, ficarão num lugar terrível, um lugar que eu não pretendo que ninguém de nós vá para esse lugar. E nem é a intenção de Deus que os seus filhos, a sua criação, vá para aquele lugar. Mas ele estabeleceu uma regra. Mas dentro dessa regra há uma possibilidade de nós sermos salvos, de nós irmos para um lugar chamado céu, um lugar maravilhoso, a qual João, no livro do Apocalipse, diz que quando nós estivermos nesse lugar, um lugar de gozo, um lugar de bênção, um lugar de vitória, a Bíblia nos diz que Deus limpará todas as lágrimas dos nossos olhos. Então, o salmista estava dizendo aqui que a salvação vinha somente de Deus, e nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o nosso Deus, ele foi enviado para salvar as nossas almas. E ele dizia aqui, a minha alma espera somente em Deus. Talvez você esteja passando por alguma aflição, por alguma angústia, mas espere em Deus. E eu quero dizer para você, o mais importante para mim e para você é a nossa salvação. Todos que se achegaram a Jesus Cristo, primeiramente, ele perdoou os pecados daquela pessoa, porque o pecado que nos leva a essa condenação. Mas quando Jesus Cristo entra na nossa vida, quando nós verdadeiramente entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo e cremos que Ele pode perdoar os nossos pecados, e nós arrependemos de todo o nosso coração, Ele perdoa os nossos pecados e nos dá direito à vida eterna. No livro de Apocalipse, diz que há um livro no céu, chamado Livro da Vida, e todas aquelas pessoas que se arrependem aqui na terra e confessam o nome de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o seu nome é registrado no Livro da Vida. Mateus capítulo 10 e versículo 32, o próprio Jesus Cristo nos diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens,
eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas ele continua no versículo, na sequência ele diz, mas aquele que não me confessar, eu não o confessarei diante de meu Pai. Então há uma necessidade, nós precisamos confessar a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, o Salvador de nossas almas. E como eu já disse, muitas pessoas chegavam ali em Jesus Cristo com problemas, com dificuldades, mas primeiramente, Jesus Cristo perdoava o pecado daquelas pessoas, dava direito àquelas pessoas à salvação, e depois vinha o milagre acompanha a salvação. Eu quero dizer para você, você que está ouvindo essa mensagem, Jesus Cristo, Ele te ama de uma maneira sobrenatural, Ele te ama incondicionalmente. Jesus Cristo, Ele deu a vida dele. A Bíblia diz que Ele despiu-se da sua glória, quer dizer, Ele largou toda a sua realeza, Ele deixou a sua coroa de glória, as suas vestes, Ele deixou ali, o seu cinturão de ouro, Ele largou tudo. E a Bíblia diz que Ele se fez carne. No livro de João, no capítulo 1, nos registra ali, João, que Ele se fez carne, habitou entre os homens. O nosso Deus, Ele tinha um plano de salvação. Ele tinha um plano para comprar as nossas almas da condenação eterna. O nosso Deus, Ele despiu-se da sua glória e Ele passou por humilhações aqui na terra. Ele foi cuspido, Ele foi surrado, Ele foi massacrado, mas Ele não desistiu. Ele foi até o final, porque Ele nos ama, Ele ama você. Muitas pessoas podem não dar nada para você, muitas pessoas podem até não valorizar a sua vida, dizer que você é um derrotado, que você já não tem jeito mais, mas eu quero dizer para você, para Jesus você tem jeito. A Bíblia nos diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então se você se acha um perdido, Ele veio para salvar a sua alma da condenação eterna. Imagine nós vivermos a nossa eternidade num lugar terrível, num lugar chamado inferno, aonde pessoas que forem ali, as almas que caírem nesse lugar, ficarem eternamente sofrendo, né, com o distanciamento de Deus e daquela pessoa, chamado assim de segunda morte. Nos diz ali no livro de Apocalipse, temos a nossa primeira morte, que é quando a nossa alma se desliga do corpo. Já é uma grande tristeza, as pessoas sentem tristeza, mas quando nós temos certeza da salvação, nós temos que nos alegrar, porque nós não participaremos na segunda morte, que é a separação do homem e Deus, ou da nossa alma e Deus. Nós temos que se alegrar, porque se nós dormirmos em Cristo, se nós morrermos em Cristo, nós teremos direito à salvação. E nesse momento, através dessa mensagem, deixada aqui por um cântico, por um homem que escreveu uma canção, mas uma palavra revelada pelo Espírito Santo, e ele dizia em suas palavras: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. E nesse momento eu estou entregando essa palavra a você, estou entregando essa palavra ao seu coração, para te dizer que há um futuro maravilhoso para as nossas vidas. Nós não vamos viver nessa terra aqui por 70, 80, 100 anos e depois tudo vai se acabar. Não, a palavra de Deus nos garante que há um futuro ali na frente, mas nós é que vamos decidir para onde a nossa alma vai. O dia de hoje pode intervir no amanhã. Se nós aceitarmos a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador e continuar na sua caminhada com Ele, porque Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? E tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, é uma caminhada com Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, todo o pecado tem que ser descartado de nossa vida. É lógico que nós erramos, nós somos falhos, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
nos perdoa, e é por isso que todos os dias nós temos o costume de dobrar os nossos joelhos e orar a Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Todos os dias nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, porque nós não sabemos o dia da manhã. Eu estou aqui hoje falando com você e daqui a alguns minutos pode acontecer alguma coisa comigo, pode acontecer algo comigo e eu morrer, né? Mas o que eu tenho a certeza é da minha salvação, porque todos os dias eu peço perdão dos meus pecados, e é isso que você tem que fazer também. Você tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo, entregar a sua alma a Jesus Cristo e deixar Ele cuidar da sua alma, cuidar da sua vida, como diz o salmista no Salmo de número 37, versículo 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então nós temos que, o que é entregar o nosso caminho? É entregar a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo. É entregar o leme do nosso barco nas mãos de Jesus Cristo. E o milagre acontecerá na nossa vida. Jesus, ele diz que ele irá voltar outra vez para buscar a sua igreja. E o que é igreja? A igreja não são paredes. Paredes são templos. Mas a palavra nos diz que ele vai buscar a sua noiva. O que é a noiva de Cristo? Somos nós. É eu e você, né? Somos nós que somos a noiva do Cordeiro, a noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia ele voltará para buscar. Lá em João capítulo 14, ele diz, né? Eu vou para o Pai, vos preparar morada. Mas aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam juntamente comigo. Então ele foi preparar um lugar, foi preparar algo para mim e para você, para que um dia nós possamos estar juntamente com Ele. Olha o amor de nosso Deus, o amor que Ele tem pela minha alma, o amor que Ele tem pela sua alma. Ele enviou o seu Filho único para morrer ali na cruz do Calvário, para nos salvar da condenação eterna. O homem errou lá no passado, mas o nosso Deus, Ele consertou através de Jesus Cristo. Tínhamos perdido o direito à salvação, mas Deus tinha um projeto através de Jesus Cristo. E eu quero deixar essa palavra a você, você que está ouvindo, né, e me vendo também, através da TV, através do computador, através do Facebook, eu não sei, através do seu celular. Hoje são vários meios de comunicação. Eu quero deixar essa palavra a você. Jesus Cristo é o único que pode salvar a nossa alma da condenação eterna. E é por isso que o salmista diz aqui no Salmo 62, versículo 1: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Deus, Ele quer salvar a minha alma. Deus, Ele quer salvar a sua alma através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Através de Jesus, nós podemos ser salvos, porque Ele pagou um resgate muito alto. Ele pagou um preço muito alto para salvar as nossas almas. Não foi com ouro e nem com prata, mas foi com o sangue dele derramado ali na cruz do Calvário. Isaías nos diz que ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo, sem mancha, sem mácula, sem pecado. E ele deixou-se ser levado até a cruz, porque ele queria pagar o preço por mim e por você. Ele pagou um preço alto. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Reconhecer a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas como nós vamos crer em alguém que nós não vemos? A Bíblia nos diz que quando Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele ficou 40 dias nessa terra, num corpo glorificado. E ele apareceu aos seus discípulos dentro de uma casa. Mas quando ele apareceu aos seus discípulos, Tomé não estava naquele lugar. E Tomé disse em seu coração: eu só vou acreditar que Jesus Cristo ressuscitou quando eu ver e tocar nele. E passados alguns dias, Jesus entra novamente ali aonde os discípulos estavam, e ele chama Tomé: vem Tomé, me veja, toque-me aqui nas mãos, toque aqui no lado.
E aí Tomé acreditou que Jesus Cristo era o Salvador dele. Mas Jesus Cristo deixou umas palavras para ele. Você creu porque viu, mas mais bem-aventurado aqueles que não veem e creem. Quem são essas pessoas? Quem são? Somos nós, eu e você. Nós não vemos, mas nós acreditamos pela fé. O que é a fé? A fé é acreditar naquilo que não se vê. Deus, nós não vemos, mas sentimos. Assim como está ventando, né? Quando você sai da sua casa, você abre a porta da sua casa e está ventando. E como você sabe que está ventando? Pelo ruído do vento, pelo balançar das folhas. Nós conseguimos perceber o vento sem enxergá-lo. E o nosso Deus é da mesma maneira. O nosso Deus é da mesma forma. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo através do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está fazendo essa obra redentora. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que leva o homem a Jesus Cristo, a salvação. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento, né? Você que ouviu essa palavra e você acreditou nessa palavra, que somente Deus pode salvar aquilo que está dentro de nós, que somente Deus pode salvar algo que tem dentro de nós, dessa carne, que um dia voltará ao pó e vai se acabar, mas o que está dentro de nós é eterno, e a palavra de Deus nos dá certeza disso. Eu quero fazer essa oração para você que quer aceitar a Jesus Cristo nesse momento. Você que ouviu essa palavra e está acreditando naquilo que a palavra diz, não o que eu estou dizendo. Estamos aqui diante da palavra de Deus, esse livro sagrado, esse livro maravilhoso que Deus deixou para mim e para você. Eu quero fazer uma oração especial para você. Você que quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus, Ele ama a sua alma. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Eu quero estar orando por você nesse momento. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração. E você vai sentir o tocar do Espírito Santo. Você vai sentir aí um abraço de Jesus Cristo em sua vida. Ore juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença. E eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro com esta pessoa nesse momento. Essa pessoa que aceitou a Ti, ó Pai, que aceitou a Ti através de Jesus Cristo, através daquilo que Jesus fez ali na cruz, derramando o seu sangue carmesim para salvar as nossas almas. Que o Senhor possa ter um encontro com essa pessoa nesse momento, que o Senhor possa salvar essa pessoa nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Entra com a Tua providência, faz o grande milagre, Pai, restaura vidas nesse momento, cura, Pai, liberta e transforma. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus, e também já agradeço a Ti, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus possa falar a mais ao seu coração. E eu digo a você, você que aceitou Jesus nesse momento, procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa, procure o pastor dessa igreja e diga que você já aceitou a Jesus Cristo e quer fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Vá a uma igreja, que se prega verdadeiramente a palavra de Deus, e Deus vai conduzir os seus passos, em nome de Jesus, amém.